E a solução PP-Link é a solução de balance que faz parte aí do portfólio recente aí da Brasiline para complementar as nossas soluções, em especial o Fortinet. Essa solução ela não concorre com as soluções Fortinet, em especial porque ela é uma solução específica para balance de links, em especial balance de link entrante e balance de link de saída. Uma das características também que complementa o portfólio é com relação à tecnologia SpeedFusion de VPN, que a gente vai comentar mais detalhadamente ao longo da apresentação, e que faz com que a solução, de fato, ela seja uma solução única no mercado. Um dos pontos chaves aí que queremos destacar com a tecnologia PP-Link seria a qualidade dos produtos em relação ao que se promete fazer como solução. Então, o PP-Link Balance, ele compõe, tem os portfólios, ela foi fundada aí em 2005, com escritório nos Estados Unidos, Itália e outros países aí, chegando recentemente no Brasil. O foco dela, basicamente, são soluções para WAN, para soluções de conectividade WAN e gerenciamentos de conexões WAN, então, soluções VPN, balanceamentos dos links e, recentemente, incorporou outras soluções como o Wireless Control. Foi uma empresa desenvolvida inicialmente e 100% focada na combinação de hardware e software, então ela tem a inteligência do software em cima de um hardware que é apenas um meio para entregar uma solução final aos seus clientes. A PP-Link ela identificou algumas demandas específicas do mercado para se desenvolver os seus produtos. Uma delas são a crescente demandas de WAN, de links de internet, e com que essas empresas elas precisam estar interligadas, elas precisam se comunicar e precisam da internet como o meio de comunicação. As empresas elas têm aí os seus RP, CRM, as suas comunicações de VoIP e outros meios de comunicação para operar como empresa. E essas comunicações elas dependem da internet, dependem da WAN. Cada vez mais empresas precisam de banda. Então são vídeos, conferências, transferências de arquivos grandes, são as conexões com as redes sociais e tantas outras demandas que aumentam cada dia mais a necessidade por links de maiores velocidades. Também, recentemente, se incorporou os dispositivos móveis, como os smartphones, que eles precisam se comunicar através de redes wireless. E a PP-Link ela tem uma solução de wireless control com os access points proprietários da PP-Link para atender esse mercado específico de dispositivos móveis como smartphones e tablets que se conectam às redes corporativas e precisam disso com segurança. Aliado a tudo isso, a PP-Link desenvolveu aí algumas soluções específicas para atender este mercado. Então, ela tem as soluções de WAN Load Balance, que é uma solução específica para balanceamento de WAN, tanto inbound como outbound, e permite você utilizar melhor as suas bandas de internet e compartilhar diversos links com tecnologias diferentes para utilizar melhor os links de internet dentro da corporação. Você tem os balanceamentos de cargas com a tecnologia SpeedFusion. A VPN SpeedFusion ela permite desfrutar de 2 ou mais links de internet como se fosse um único link e fazer transferência de dados simultaneamente entre esses 2 ou mais links de internet. Então, essa é uma tecnologia muito interessante e única no mercado. Você não tem outro fabricante que tenha um produto parecido. Tem também uma solução própria, que é o Mobile Smart Device. Essa solução ela permite gerenciar os dispositivos móveis através de redes wireless, né? E também as mobilidades dos Max Mobile Routers para 3G e 4G, que permite utilizar essas tecnologias para rotear e compartilhar essas redes entre os usuários das redes LAN. A Brasiline, inicialmente, ela está focando entre as duas soluções principais da PP-Link, que é o WAN Load Balance com SpeedFusion. Inicialmente, não estamos incorporando ao nosso portfólio as outras duas soluções,
mas podemos em algum momento oportuno estar adquirindo, colocando no nosso portfólio as outras soluções. As vantagens, um pouco das vantagens de se utilizar soluções como o PepeLink. Ela é uma solução 100% aderente a qualquer ambiente corporativo, então qualquer tipo de link de internet você pode utilizar nessas soluções. São utilizados e testados em ambientes de alta performance, então você pode utilizar desde pequenas redes a grandes provedores de internet, a ISPs. Ela vem com o conceito out of the box, então ela vem praticamente adaptável a qualquer ambiente, com poucas configurações você consegue fazer uma implementação fácil. Ela é contínua e inova, porque o hardware é apenas o meio para que a inteligência, para que o software possa ser atualizado com frequência. Então, é um produto que sofre contínuas inovações e atualizações dos seus firmwares e das suas features. E é uma empresa com presença global, sendo times aí instalados aí ao longo do mundo e chegando recentemente aí no Brasil. São 4 os pilares das soluções da PepeLink: One Load Balance, SpeedFusion, MaxSupply e Business. E o nosso foco vai ser comentar nessa apresentação, que é o foco da apresentação, falar de One Load Balance e da VPN SpeedFusion. Então, vamos falar aí do One Load Balance. O One Load Balance é uma solução para balanceamento de links de internet. Então, você pode balancear 2 ou mais links de internet, suportando até 13 conexões WANs, fazendo os balanceamentos de entrada ou de saída. Os balanceamentos de saída, se entende os balanceamentos dos usuários da sua LAN para a rede de internet, e os balanceamentos entrantes são os balanceamentos dos usuários de internet, os usuários que estão em qualquer conexão de internet, acessando seus servidores, suas aplicações, suas conexões internas. E ele faz o load balance tanto de entrada quanto saída, e essas conexões elas fazem baseado em balanceamento de carga, o que é muito inovador comparado a outras soluções do mercado, que fazem basicamente balanceamento de saída. Então, uma das grandes características aí do produto é fazer esse balance entrante a um custo muito acessível, comparado ao que se fazia com outras soluções de mercado que tem um custo muito alto. Então, as soluções outbound, então, elas são as conexões de saídas de internet, onde os usuários da sua LAN acessam a internet. Então, isso faz os balances de saída. E os balances entrantes são as conexões dos usuários da WAN, acessando aí os seus servidores, seus serviços no seu data center dentro da sua rede corporativa. Então, é o load balance inbound, load balance de entrada. As ideias de fazer, o objetivo principal desses load balance é garantir balanceamento de carga e failover das conexões de saída, fazendo então uso mais eficiente de links de menores custos, como os links ADSLs, que são os considerados links de broadband. Então, esses links são links que oferecem um custo menor e eles te garantem uma boa velocidade de internet. Então, você pode balancear vários links nas suas conexões de saídas. As conexões de entradas, eles fazem um balanceamento baseado numa tecnologia DNS. O PepeLink ele se comporta como um servidor de DNS, com os componentes, com os serviços de DNS, respondendo à autoridade de DNS. Uma vez feito isso, ele consegue gerenciar os links de WAN que estão conectados diretamente ao PepeLink, verificando a disponibilidade dele e retornando para os usuários apenas os links que estão disponíveis. Com essa tecnologia, eu posso ter lá 2 ou mais links combinados, disponibilizando os meus serviços para a internet, serviços de web, ERP, CRM ou qualquer outra aplicação, de forma a balancear as conexões entrantes. Se qualquer um dos meus serviços dos meus links parar de responder, automaticamente os outros links vão estar operando normalmente. Além dele fazer o failover para garantir a disponibilidade, ele balanceia os 2 ou mais links que eu tenho para as conexões entrantes. Aqui são os designs de como se comportam essas conexões. As conexões saídas, eu combino aí 2 ou mais links de provedores diferentes. E no segundo desenho nós temos aqui as conexões entrantes, no qual os usuários conectando da minha internet alcançam os meus servidores, os meus serviços na rede LAN,
através de 2 ou mais links operantes. No nosso cenário, a gente tem aí um dos links que está fora, mas os usuários continuam acessando o serviço através dos outros 2 links que estão operantes. No cenário de Link Aggregation, ele permite agregar 2 ou mais links, somando a banda desses links. E através dos serviços qualquer serviço que você faz para baixar conteúdos da internet, você vai conseguir ter a banda somada. Então, se eu tenho lá 3 links de 1 mega, eu somo, eu tenho um link de 3 megas, eu consigo baixar conteúdos, acessar os conteúdos da internet, como se fosse de um link de 3 megas. Então, ele consegue combinar links de menores custos com links dedicados, permitindo assim eu ter uma redução muito grande do meu custo mensal de internet através do uso mais eficiente das conexões disponíveis. Então, no cenário 2 aqui, um dos meus links se tornou inoperante, ele continua fazendo o balance e distribuindo a carga entre os outros 2 links operantes. Então, eu garanto aí failover nas minhas conexões de acesso à internet. Os acessos inbound aí são as conexões que vêm da minha internet até os meus servidores. Então, ele compartilha 2 ou mais links, fazendo load balance entre esses links. Ele funciona através de um conceito de DNS. O conceito de DNS é basicamente um serviço já conhecido, que é o Road Hub, no qual ele balanceia as minhas entradas de DNS para 2 ou mais IPs diferentes. E os IPs representam as minhas conexões de internet. Nesse cenário aqui, o PepeLink está configurado lá com o domínio forbar.com. E esse domínio ele tem as entradas www para 3 IPs diferentes. Quando os usuários da internet fazem uma solicitação do www.forbar.com, o PepeLink ele informa, ó, eu tenho 3 links de internet disponíveis para esse serviço. O acesso pode se dar a qualquer um desses links. Então, eu tenho o link ISP1, 2 e 3. Ele retorna o resultado da consulta com os 3 links disponíveis para que o usuário possa fazer a consulta em qualquer um desses links. No caso de falha de qualquer um dos links, o serviço DNS do próprio PepeLink ele vai dar o retorno apenas dos outros 2 links operantes. Então, você tem o failover dos seus links e o balanceamento de cargas com esse conceito de Road Hub dentro do PepeLink. E uma característica interessante do PepeLink é que ele hospeda todos os serviços disponíveis de DNS. Então, você pode fazer qualquer configuração suportada no DNS para fazer os balanceamentos dos meus links. Eu posso hospedar os serviços de web, serviços de VoIP, posso fazer balanceamento de serviços SNMP, serviços de e-mail com MX, porque o serviço de DNS do PepeLink suporta zonas reversas. Então, eu consigo configurar vários MX diferentes, fazendo os load balances desse MX entre os vários links disponíveis que eu tenho na internet. O conceito de funcionamento é muito simples e muito eficiente. E o interessante disso é que o resultado é um custo baixo para se fazer um load balance. Se eu quisesse fazer load balance sem usar uma tecnologia como essa, eu teria que fazer uns anúncios de rotas BGP na internet, e, dependendo de operadora, se tornando quase que uma operadora para conseguir anunciar as rotas entre 2 ou mais links físicos diferentes, a um custo bastante elevado. Com esse load balance, eu consigo fazer isso com um custo extremamente baixo, sem envolver nenhuma operadora, podendo aí conectar várias operadoras diferentes, fazendo isso de forma transparente para as operadoras. O cenário de configuração, ele não elimina o firewall da sua rede. O objetivo do PepeLink não é remover o firewall existente no seu ambiente, mas sim trabalhar em conjunto com ele. Ele, no cenário de configuração, ele fica à frente do firewall e ele recebe as conexões dos vários provedores de internet diretamente nas suas interfaces. Ele agrega essas interfaces, fazendo load balance entrante e saída, e ele entrega os conteúdos através de uma única conexão para o meu firewall. E é lá no firewall que você vai fazer os seus filtros de conteúdo, fazer as publicações dos seus serviços com os IPS, os IDS, para garantir a segurança dos seus servidores na sua rede lá. Então, o objetivo do PepeLink ele é claro, é fazer os balances dos meus links entrante e saída, mais a combinação de VPN SpeedFusion, que estarei detalhando mais à frente, e pronto. É um produto específico para essas funções
e não dispensando o uso do Firewall na sua rede. Você continua aí utilizando os seus firewalls, independente de qual seja o firewall. Se estiver utilizando lá um firewall TM, vai continuar fazendo os filtros de conteúdo nesse firewall TM de forma transparente para os usuários, mas lá na frente eu tenho um balance que está balanceando todas as conexões entrantes. Para o meu firewall eu entrego lá uma única conexão, como se eu tivesse uma conexão única, mas na verdade essas conexões são todas agregadas lá no Peplink. Com isso eu consigo facilmente adicionar bandas e conexões WANs sem muita complicação. Eu posso trocar de operador a qualquer momento e refazer as configurações do DNS, que eu já estou respondendo às novas requisições da internet. Todas as configurações são feitas de forma simplificada dentro do Peplink, independente aí do seu firewall. Então, mudou de operador, eu basicamente não mudo mais as configurações do firewall, eu apenas faço as configurações dos links aggregations ou das conexões entradas e saídas que tiver configuradas lá no Peplink. Proporcionalmente, em termos de custo, quanto mais banda você aumenta, e bandas de qualidade como links T1, MPLS, eu aumento o custo também. Se eu quero mais disponibilidade significa mais custo. Com o Peplink eu mudo esse gráfico, no qual eu consigo combinar links broadband, que são os links baratos, de alta velocidade, com alta disponibilidade, porque eu combino 2 ou mais links. Se eu combino 2 ou mais links de baixo custo, eu consigo garantir disponibilidades com altas velocidades de internet a um custo muito baixo. Então, se a gente faz contas simples de, por exemplo, conexões dedicadas à internet, 2 ou mais conexões dedicadas à internet, substituo pelo menos uma delas por conexões, 2 ou mais conexões broadband, só esse custo já praticamente paga toda a solução com menos de 6 meses. Há cenários pagando a solução em 4, 5 meses. Então, o custo é barato, combinado aí com que o recurso que a solução ela lhe entrega como benefício. Os benefícios de se fazer o Unload Balance são muitos. Então, você resolve problemas de gargalos de internet, ganhando aí desempenho, combina links baratos como DSL Cable dentro da sua solução de compartilhamento de internet. Você garante 100% de disponibilidade, pode combinar tecnologias 3G e 4G, apesar de que a gente comenta que no Brasil isso não funciona muito bem, até pela ineficiência desses links, mas o recurso suporta, você pode estar utilizando ele nos seus ambientes. E economiza dinheiro, muito dinheiro, porque você reduz muito o seu custo mensal com esses links de internet que são bem elevados, utilizando aí links com custo menor. Incremento aí a banda, reduz os problemas de gargalos de desempenho de internet, fazendo essas combinações múltiplas dos meus links de WAN. E o ponto máximo é que eu garanto que mais bandas para todos os usuários. Então, todos os usuários podem ter um acesso melhor à internet, compartilhando aí os seus diversos links disponíveis dentro do seu ambiente. Garante failover, então você pode combinar até 13 conexões WAN de acordo com o modelo, e essas conexões de WAN podem ser todas balanceadas entre seus diversos links. Então, você garante 100% de disponibilidade para suas aplicações, não só para acesso à internet, que é a saída, mas também para as conexões entrante. O que é um diferencial grande da solução é fazer o balance entrante, algo que você não consegue fazer no firewall comum, nem nos firewalls OTM, mas aqui você consegue fazer com custo muito reduzido. Esse é o grande diferencial, um dos principais objetivos de ter esse produto no nosso portfólio, que complementa as nossas soluções UTM, soluções de firewall que a Brasiline comercializa. Esse era o conteúdo com relação ao Unload Balance. Em sequência, vamos falar agora do Speed Fusion, de uma tecnologia proprietária e exclusiva aí da Peplink. O Speed Fusion, ele é uma tecnologia, simplificando ela, que combina 2 ou mais links de internet como se fosse um único link para fechar canais VPN. No conceito comum de VPN, você faz uma VPN site to site, você fecha a VPN entre um canal, entre um site e outro, o site A, por exemplo, no estado do Rio, e o site B em São Paulo. Então, você fecha um canal através de um dos meus links de internet disponíveis, vou lá e fecho um canal VPN entre esses 2 sites. Posso criar outros canais VPN entre outros sites,
né, entre outros links. Por exemplo, eu posso utilizar o link B, faço lá uma outra conexão VPN. Só que essas duas VPNs, elas trabalham de forma independente, ou dependendo do tipo de firewall suportado, eu posso fazer com que pelo menos uma conexão ela seja uma conexão redundante. Caso caia lá, por exemplo, a VPN 1, ele pode estar utilizando a VPN 2. Já o conceito SpeedFusion não. Ele soma uma única conexão VPN, ele pega 2 ou mais links e soma a banda desse link e transfere os dados simultaneamente entre os 2 ou mais links combinados. Então, se eu tenho lá no meu site 4 links de internet, cada link de 10 megas, somados eu tenho 40 megas. Eu faço uma VPN de 40 megas. Ele transfere os dados simultaneamente em um único canal VPN entre os meus 4 links disponíveis somados. Ele compartilha, então, os pacotes que vão ser trafegados dentro da VPN entre os 4 links. E fazendo failover, porque no caso de falha de qualquer um dos links, ele continua utilizando os outros links disponíveis. O ponto interessante do SpeedFusion é que ele trabalha somente com SpeedFusion, com o PP-Link dos dois lados. Você precisa obrigatoriamente ter o PP-Link nas duas bordas para que consiga desfrutar da tecnologia SpeedFusion, porque ela é proprietária, ela é uma tecnologia patenteada da PP-Link. E quando eu somo esses links em uma ponta, ele na outra ponta que está recebendo a conexão, ele tem que somar os pacotes que estão chegando lá através de 2 ou mais caminhos físicos para que consiga receber os dados e formar os dados novamente no destino que está recebendo. Por isso, de você ter que ter aí duas PP-Link nas duas extremidades. Não se dá para utilizar a tecnologia SpeedFusion entre produtos de mercado, somente entre PP-Link. O que você pode fazer é você ter o PP-Link, um outro firewall, outro produto, para fazer uma VPN padrão, IPsec. Aí sim você pode utilizar, mas aí não há como desfrutar do SpeedFusion dessas somatórias de links. Então, com essa tecnologia, eu consigo substituir 100% ambientes com MPLS que tem um custo muito elevado. Os custos de MPLS que interligam as empresas são extremamente elevados, lhe dá bandas de baixas velocidades e sem failover. Porque quando faço a conexão para MPLS, a minha empresa está interligada com um único ponto. Se caiu aquela conexão, aquela empresa, aquela unidade, ela está fora. Com o conceito de PP-Link com SpeedFusion, eu garanto alta disponibilidade, baixo custo dos meus links e bandas maiores do que MPLS. Porque eu consigo somar lá as bandas dos meus diversos links disponíveis, fazendo como se fosse um único link, combinando o failover, se qualquer um desses links falhar, ele continua operando normalmente. Então, o conceito do SpeedFusion é um conceito em especial também para reduzir os custos das empresas entre interligação e substituir tecnologias caras como o MPLS. E você pode combinar isso com o QoS, pode garantir um QoS das bandas, de forma a você ter uma velocidade sempre garantida para as conexões VPN. Os benefícios são imensos aí, utilizando a VPN SpeedFusion. Você consegue resolver problemas de gargalos e otimizar e ganhar mais throughput e performance nas suas conexões de WAN. Você suporta sessões persistentes, ou seja, sessões como VoIP, que elas não aceitam ter variações. Você tem essas sessões persistentes garantidas dentro da tecnologia PP-Link, porque ele vai trafegar os pacotes, mas as sessões elas são conhecidas entre os vários links que estão sendo trafegados os pacotes do SpeedFusion. Segurança, porque todos os dados são criptografados como deve ser numa VPN, e eu consigo reduzir custos em até 90%, além do aumento da minha velocidade, repondo links MPLS em especial. Então, você consegue combinar uma série de fatores, o que justifica, o que se paga muito rápido uma solução dessa em um ambiente corporativo. Há 2 cenários de implementação da VPN site-to-site, né, do SpeedFusion. Eu posso combinar no cenário Mesh e no cenário Star. O cenário Mesh é um cenário no qual os escritórios todos se conhecem e pode trafegar dados através dos custos menores ou dos links que estão em melhor velocidade entre as unidades. Então, nesse cenário tem lá o escritório de São Francisco, Houston e Minneapolis. O custo
para se chegar, ou o tempo para se levar para trafegar um pacote até Minneapolis pode ser menor entre Houston. Então, nesse cenário mesh, ele pode trafegar os dados para chegar até Minneapolis através de Houston. Há uma série de fatores que se levam em conta para poder chegar a essa conclusão, mas o Peplink ele tem 7 algoritmos para verificar o melhor custo, a melhor rota, para enviar os tráfegos ou para somar essas VPNs. No cenário Star, ele faz seus speed fuse, porém ele só se conecta ao escritório central, nesse cenário aqui em Nova York, no qual ele vai receber as diversas conexões dos escritórios remotos. Então, todos os escritórios remotos se reportam ao escritório central e esse escritório recebe todas essas conexões dos seus demais ambientes. O cenário mais comum de implementação é o cenário Star, que é o cenário que mais se implementa nos ambientes, até porque, como as outras regionais costumam utilizar links muito mais baratos, como links ADSLs e broadband, então sempre as conexões tendem a ser muito mais vantajosas para trafegar dados entre as unidades e a matriz, que, por certo, vai ter lá um concentrador com links dedicados de grande velocidade para receber ali as diversas unidades. Mas há os 2 cenários de implementação, e quando você tem boas internets em todas as bordas, o cenário mesh é um cenário muito interessante, é um cenário que pode ser considerado implementar. Então, você conecta aí diversos escritórios regionais, a baixo custo. As conexões elas são persistentes e de alta disponibilidade, garantindo failover. No caso de falha de qualquer um dos links, as conexões elas continuam funcionando através dos demais links operantes. Eu somo banda, garanto velocidade para os meus usuários, para as minhas aplicações, e todos esses dados com segurança, porque os dados são criptografados dentro do canal VPN. Aqui é um cenário também de implementação, em especial para uso combinando aí várias comunicações diferentes, que tem até um cenário de caixas ATM, todos eles conectando ao meu servidor central, ao meu ambiente central, comentando aqui até 3G. Você pode ter vários meios de comunicações diferentes, vários tipos de tecnologias de links diferentes, acessando, conectando para fazer essa VPN Speed Fusion. Uma forma também de utilizar o Speed Fusion da Peplink é utilizar ele como CPE. O conceito de CPE já é um conceito bem antigo, no qual você utiliza as bordas apenas para interligar com a sua unidade principal, com o seu data center. Basicamente é o conceito do MPLS, no qual eu tenho as unidades que interligam a minha matriz, e elas roteiam o tráfego de internet através da matriz, onde eu faço toda a filtragem, todos os controles. No conceito de CPE, você vai ter basicamente nas unidades aparelhos Peplink, que eles vão fazer as conexões de interligação com o meu data center, e através dessa conexão, então aí eu vou fazer a saída para a internet, no qual eu vou passar pelo firewall e fazer todos os filtros de conteúdos. Esse cenário de implementação é muito interessante, porque dispensa o uso de firewall nas bordas. Você pode interligar várias unidades, dezenas de unidades, todas enviando os dados para um gerenciamento central único. Você tem uma redução de custo de gerenciamento, porque tem menos aparelhos para gerenciar nas bordas. Só tem que se atentar a fazer um dimensionamento correto do data center para suportar as diversas conexões remotas que devem ser somadas ao seu ambiente para se considerar o throughput do firewall e também o throughput da solução Peplink. Mas esse cenário é muito comum e muito adotado para empresas que já usam MPLS, estão substituindo, e pode adotar o conceito do Peplink para rotear todo o tráfego para uma borda central, para o seu data center, para o ponto principal. Esse é a apresentação geral aí do Speed Fusion. Eu vou estar repassando agora alguns modelos aí, explicando o conceito dos modelos, para a gente poder abrir aí para perguntas e tirar dúvidas aí sobre a apresentação. A Peplink tem modelos de balances aí para pequenos escritórios menores, até grandes provedores de internet e ISP, combinando até 13 conexões de WAN, de acordo com o modelo escolhido. Basicamente, na hora de se escolher o modelo, se leva em conta o número de usuários recomendados, sugeridos pelo fabricante,
e o número de portas WANs e se vai ter SpeedFusion ou não. Por exemplo, o modelo 2030 ele tem o 20 2 portas e o 30 3 portas de WAN, mas ele não suporta a tecnologia SpeedFusion. Já o 210 310 eu já tenho o SpeedFusion, ele suporta 2 ou 3 portas de WAN. O outro ponto também é se o número de conexões SpeedFusion suportado em cada modelo, deve-se levar isso em conta na hora de escolher o modelo para o seu ambiente. Já na família 380 e 580, tenho aí de 100 a 1000 usuários, suportando 3 no 380 ou 5 no 580, também suporta a tecnologia SpeedFusion. Então, basicamente, você leva em conta os usuários recomendados, o número de conexões WANs esperadas e se vai utilizar ou não a tecnologia SpeedFusion. Aqui é o material do próprio fabricante, comparando o PepeLink com as soluções de Firewall TM. Interessante do comparativo, que é um comparativo do próprio fabricante, que mostra que o PepeLink ele está no mercado específico e ele não se compete, ele não se concorre com as soluções de Firewall TM. Ele tem algumas características como suportar múltiplas conexões WANs, que é o específico do Ballas, PepeLink. Nos firewalls isso é limitado. Ele é desenhado para grandes provedores e ISPs. O firewall geralmente ele é desenhado só para a proteção desses grandes provedores, então não é o cenário de configuração para balancear, não é o objetivo do firewall. Você suporta o site do site com a VPN, com a agregação de VPN, que é o SpeedFusion. Isso é proprietário, só o PepeLink vai estar fazendo. O servidor de DNS, então isso não é o objetivo dos firewalls, a maioria dos firewalls eles não vão fazer isso, e não vão suportar, além de hospedar o DNS, ele suportar a tecnologia de fazer o load balance entrante. Então, são os comparativos muito interessantes que colocam o PepeLink no mercado específico, no público específico, no qual ele não se concorre, não se compete aí com as soluções UTM. Aqui são alguns parceiros aí da PepeLink, também os escritórios distribuídos aí ao longo do mundo, os contatos aqui da Brasiline para os projetos no Brasil, os meios as redes sociais, os canais de comunicação do fabricante e alguns cases de estudos que a gente vai estar disponibilizando para os clientes no site, que eles podem estar acessando e lendo mais sobre os cases, entendendo aí alguns dos cases aí do fabricante. Também pode estar acessando esses cases no próprio site do fabricante. Também alguns clientes aí globais, PepeLink, ao longo aí do mundo. E essa é o final aí da nossa apresentação do PepeLink Load Balance. Vamos abrir agora o espaço aí para perguntas e tirar dúvidas aí com relação à apresentação. Podem estar enviando aí as perguntas via chat, que eu vou estar respondendo aí de acordo com que as perguntas forem chegando.